A paz de Alcha, irmãos. A Shalom de Alcha. Irmãos, essa semana, dando aqui uma lida nas escrituras, né? Me deparei com um assunto aqui, um tanto quanto polêmico, duvidoso, a respeito de Cã, que provavelmente Cã não era filho de Noé. Nós vamos estar olhando aqui dentro das escrituras. Eu estou aqui com a Bíblia Tanar, que é uma Bíblia hebraica e em hebraico e português. Quero estar lendo aqui só alguns versículos em relação a esse assunto, que vai vir em relação à genealogia, né? A genealogia de Caim, né? Os descendentes de Caim. Então nós vamos estar vendo aqui que Cã provavelmente não era filho de Noé. Eu vou começar aqui em Gênesis capítulo 4, do versículo 17 ao 22. Diz assim, ó: E Caim conheceu sua mulher, que concebeu e deu à luz a Enoque. E Caim edificou uma cidade e chamou o nome da cidade como o nome de seu filho Enoque. E de Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meruel. E Meruel gerou a Meturrael. E Meturrael gerou a Lever, que é Lameque, né, que nós conhecemos. E Lameque tomou para si duas mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da segunda Tisla. E Ada deu à luz a Lavá, que foi pai dos que habitam em tendas e possui gado. E o nome de seu irmão era Luval, Yuval, Yuval, que foi pai de todos os que tocam lira e harpa. E Tisla também deu à luz a Tuval Caim, criador de todo artefato de cobre e de ferro. E a irmã de Tuval Caim era Naamá. Essa Naamá aqui, irmãos, irmã de Tuval Caim, é a mesma esposa de Noé. Ela é da descendência de Caim. Essa irmã de Tuval Caim, ela é a mesma esposa de Noé. E depois eu vou explicar. Eu fiz uma breve pesquisa aqui, aí eu vou estar passando para os irmãos. Agora nós vamos para o capítulo 9, do versículo 22 ao 25, onde ele diz assim, ó: E Cã, pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e contou a seus dois irmãos que estavam fora. E Sem e Jafé tomaram uma capa e a puseram sobre seus ombros e, andando virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, com seu rosto voltado para trás, de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé de seu vinho e soube o que lhes fez seu filho mais moço. E disse: Maldito seja Canaã, servo de servo será para seus irmãos. Aqui nós vemos que Noé, depois dele despertar, ele não amaldiçoa Cã, ele amaldiçoa o filho de Cã, que é Canaã. Essa história de Canaã, essa história de Cã,
de ver, de ter descoberto a nudez de seu pai, de ter visto a nudez de seu pai. Na verdade, irmãos, o que a palavra está dizendo é que Cã teve relações com a própria mãe. Descobrir a nudez do pai é a própria mãe. E nós vamos ver isso em Levíticos 18. Quando Cã descobre a nudez de seu pai, vê a nudez de seu pai, ele teve relações com a mãe. Dessa relação veio o filho Canaã, que Noé amaldiçoa. Noé amaldiçoa Canaã, o filho de Cã, que teve com a sua mãe, com Naamá. A própria mãe teve o filho com o filho, né? E aí Noé amaldiçoa. As pessoas acham que Cã, o pecado de Cã, foi só ter visto o pai bêbado, né, embriagado, caído dentro da tenda, pelado. Não, irmãos, vai além disso, vai muito além disso. O pecado dele foi ter tido relação com a própria mãe, com a Naamá. E dessa relação nasceu Canaã. E Noé vem e amaldiçoa Canaã. Vamos para Levíticos, deixa eu ver se é isso, Levíticos capítulo 18, do versículo 6 ao 11. Aí os irmãos vão entender o que é a nudez do pai. Nenhum de vocês, Levíticos capítulo 18, versículo 6, nenhum de vocês se chegará àquele que lhes é próximo por carne, para descobrir a sua nudez. Eu sou o Eterno. Eu sou o Eterno. Nudez da mulher de teu pai é nudez de tua mãe. Não descobrirá. E ela tua mãe. Não descobrirá sua nudez, que é a nudez do pai, é a mãe. Vamos lá. Nudez da mulher de teu pai, mesmo após a morte deste, não descobrirá. É ela nudez de teu pai. A nudez do pai é a mãe, é não descobrir. A nudez do pai é não não ter relação com a mãe, não ter envolvimento com a mãe. Ela é a nudez do pai. Vamos lá, continuar. Nudez de mulher de teu pai, não, aqui eu já li. Nudez de tua irmã, filha de teu pai ou filha de tua mãe, nascida em casa ou nascida fora de casa, não descobrirá sua nudez. Aqui é exatamente o que Tubal-Caim e Naamá fez. Tubal-Caim descobriu a nudez da sua irmã, que é a Naamá. Desse descobrimento da nudez da irmã que veio o filho Cã. Provavelmente Cã veio da relação entre Tubal-Caim e Naamá. Ele não vem ser da genealogia de Noé. E nós vamos estar entendendo isso aqui. Nudez da filha de teu filho ou filha de tua filha, não descobrirá sua nudez. Da filha de... Não descobrirá sua nudez. Isso. Não descobrirá a nudez de tua filha. A palavra aqui está dizendo que não podemos descobrir a nudez da nossa irmã. Ou seja, não podemos ter relações com a nossa irmã. Isso na antiguidade, lá na época deles, isso veio antes da lei. Essa prática aí, que tinha relacionamento entre familiares, isso veio antes da lei, veio antes dessa lei aqui ser imposta, né? Que aqui nós estamos lendo a Torá, né? O capítulo de Levíticos. Então, antes da lei vir, tinha prática de descobrir a nudez da irmã, né? De ter relação com a irmã. Mas aí veio a lei. Aí agora é proibido.
é proibido, né? É tanto que antes da lei, Abraão teve a esposa de Abraão, era irmã por parte de pai dele, entendeu? Quando fala não descobrir a nudez do pai, é a mãe. Ou seja, é o que Cã fez. Ele descobriu a nudez do pai dele. Ele teve relações com a mãe. E dessa relação veio Canaã. Por quê, irmãos? Porque por si só, se fosse só a Naamá da descendência de Caim, não teria como lá na frente ter a descendência da serpente, os filhos da serpente, porque se fosse assim, Sem e Jafé também seriam, porque são filhos de Naamá com Noé. Agora, Cã não é filho de Noé. Por quê? Porque a genealogia vem do pai. Então, para lá na frente ter a semente da serpente, ter os gigantes, né, os filhos do maligno ali, lá na frente, teria que vir da genealogia do pai. E Noé não é da descendência de Caim. Quem é da descendência de Caim é Naamá e possivelmente Cã, porque Cã, ele não tem como ser filho de Noé. Não tem como Cã ser filho de Noé. Se Cã fosse filho de Noé, a genealogia da serpente não teria passado lá na frente. Não teria passado lá na frente. Porque a genealogia vem do pai. Se Cã é filho de Noé, então toda a genealogia está perdida. Porque a genealogia vem do pai. Então, Sete, Sem, Sete não, Sete é de Adão. Sem e Jafé é da descendência de Noé, mas Cã não é. Cã provavelmente é filho de Tubal-Caim com Naamá. Tubal-Caim, provavelmente, ele descobriu a nudez da irmã. Ele teve relações com Naamá. E dessa relação veio Cã. E lá na frente, depois disso lá na frente, vem Cã e tem relações com a sua mãe, com a Naamá. Repete a abominação, só que dessa vez a mãe com o filho. A Naamá repete a abominação lá na frente, quando ela tem relações com Cã. Dessa relação com Cã, vem Canaã, que Noé amaldiçoa Canaã. Maldito seja Canaã. Então, irmãos, para a genealogia da serpente ter passado pelo dilúvio, não basta ter sido só através de Naamá, mas sim através do filho, do Cã. Esse Cã, ele não tem como ser filho de Noé. Porque se Cã for filho de Noé, não teria como a genealogia da serpente passar lá na frente, a descendência. Porque a genealogia vem do pai. Isso está na Bíblia. Isso está na Bíblia. Tem a genealogia de Adão, tem a genealogia de Caim, e ali vem. E ali vem a semente de cada um. Então, a genealogia vindo do pai, não tem como Cã ser filho de Noé. Provavelmente ele é filho de Tubal-Caim com a irmã, com a Naamá. Agora, eu fiz uma pequena pesquisa aqui. Eu copiei a punho, porque eu não tenho como compartilhar o documento aqui. É sobre a Naamá, a esposa de Noé, né? Aqui diz assim na pesquisa que eu fiz a respeito como que era o nome da esposa de Noé. A pesquisa me mostrou o seguinte: a Bíblia não menciona o nome da esposa de Noé. No entanto, tradições antigas dão a ela diferentes nomes. Segundo o livro dos Jubileus, um texto
apócrifo, um texto apócrifo judaico, ela é chamada de Enzrara, isso, Enzrara. Já na literatura e tradições rabínicas, ela é frequentemente referida como Noema ou Naamá. Tá vendo? Naamá é a mesma irmã de Tubal-Caim. Naamá na narrativa bíblica, ela é simplesmente citada como a esposa que acompanhou Noé na construção da arca e na sobrevivência do dilúvio. A Bíblia não menciona, né? Ela é conhecida, para nós conhecemos ela como Noema, né? Na tradução que passou para nós como Noema. Mas na tradução rabínica lá, né? Nas tradições rabínicas, ela é conhecida como Naamá. Essa Naamá, ela se encontra ali onde eu li, em Gênesis, no capítulo 4, na genealogia de Caim, né? Ela é uma das filhas de Lameque. Ela é da genealogia de Caim. E é a mesma Naamá que é irmã de Tubal-Caim, é a mesma esposa de Noé. Ela é a mesma esposa de Noé. Nessa época, antes do dilúvio ali, a promiscuidade era algo meio que comum no meio daquela geração. É tanto que é uma geração que foi perdida. Foi uma geração que teve que vir o dilúvio para limpar a terra dessa geração, né? Que foi uma geração perdida. Mas, mesmo assim, passou a descendência da serpente, né? Passou os filhos, a descendência de Caim, né? Que é da serpente, passou no dilúvio através de Naamá, esposa de Noé, e de Cã. Então, lá na frente, eles dão continuação à semente da serpente. Quando Cã tem relações com sua mãe, com a Naamá, e gera Canaã. Desse pecado, dessa abominação que eles cometeram, gerou o filho Canaã, que é o que Noé amaldiçoa. Por quê, irmãos? Porque a genealogia vem do pai e não da mãe. Se Cã não fosse filho, não fosse da descendência de Caim, através do pai, se Naamá passasse pelo dilúvio, não iria ter genealogia, não iria ter semente do filho da serpente, de Caim. Não iria ter genealogia de Caim. Se Cã fosse filho de Noé, se fosse só Naamá, descendência de Caim, passar pelo dilúvio, ali, ser guardada ali, passar pelo dilúvio, lá na frente não iria haver descendência de Caim. Não iria haver descendência da serpente. No entanto, um dos filhos de Noé, que é Cã, precisaria ter a genealogia do pai para poder dar continuação. Porque se for só Naamá, descendência da serpente, e Naamá deu à luz a 3 filhos, incluindo os 2 de Noé, então se fosse assim, se fosse pela genealogia, todo mundo então seria descendência de Caim, porque Naamá deu à luz a 3 filhos, 2 de Noé e provavelmente um que é Cã, da descendência de Caim. O Cã, provavelmente, Tubal-Caim descobriu a nudez da sua irmã e gerou Canaã, e gerou Cã, que lá na frente, Naamá, ela tem relações com o filho e dá continuação a essa descendência. Não tem como, irmãos, Cã ser filho de Noé, porque senão
não haveria descendência da serpente lá na frente. Fica aqui esse entendimento. Shalom de Alcha para os irmãos. A paz, a Shalom de Alcha. Aquele abraço de coração, beijo de coração. Shalom de Alcha, irmãos. Valeu, tchau, tchau.